este terceiro unidos, há sempre uma rasteira, não é? Mas muito boa a nossa nova dupla de vozes que temos aqui. Não caiu na rasteira. Muito bem. Bom, nós vamos continuar no livro de Filipenses. Não, Gálatas. Então, ao domingo é Gálatas, convém não esquecer. Mas antes disso, eu estava a ver um artigo que fala acerca de momentos marcantes por cada ano. Ou seja, no teu ano de nascimento, qual foi o momento mais marcante? O que é debatível, não é? Claro. Mas eu notei alguns. E claro, 78 eu fiquei surpreendido. Dizia Era Dourada dos jogos, dos videogames, dos jogos de vídeo. Aquelas máquinas enormes que se ia ao Luna, ali na Praça da República ou outros sítios, que tem aquele manipulozinho, ou seja, a mão ficava com... Pronto, ficava defeituosa de nós tanto mexermos ali o comando e carregar nos botões. 1980 também foi um ano importante para algumas pessoas. Assassinato de John Lennon. 82, eu não sei porquê, mas fui aos pares. Mas Michael Jackson, Thriller. 84, a Apple fez um anúncio icónico. Há quem se lembre. 88, primeira condenação usando ADN. E 89, alguém sabe alguma coisa de 89? Muro de Berlim. Muito bem. Então, nós hoje vamos ver Paulo não a recordar o que é que aconteceu no ano em que ele nasceu, mas vamos vê-lo a recordar algo do seu passado. E foi algo mais significativo, foi acerca de um muro, de um possível muro, mas foi mais significativo do que o muro de Berlim. E a hipótese de haver um muro ser construído entre cristãos judeus e cristãos gentios. Ou seja, seria uma separação bem pior do que aquela separação que a Alemanha viveu durante alguns anos. Então, Paulo vai falar acerca de uma segunda visita a Jerusalém. No capítulo 1 ele já falou acerca de uma visita, ou seja, no capítulo 1, versículo 18, ele diz: passados 3 anos fui a Jerusalém para me encontrar com Pedro e estive 2 semanas com ele. E desde então Paulo tem estado a usar o seu passado para explicar algo. E eu creio que está muito relacionado com algo que ele disse antes, versículos 11 e 12 do capítulo 1. Ele diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Houve um filme muito interessante chamado Maré Vermelha, Crimson Tide. Um filme já antigo, mas com uma lista de atores incríveis, e um dos meus preferidos, que é o Denzel Washington. A história de um submarino, claro, americano, que vai salvar o dia, quase. Ou seja, um submarino americano que, armado com armas nucleares, e claro, vai defender-se da Rússia. Ou seja, a Rússia está prestes a atacar. Eles recebem mensagem que é para atacar, e logo a seguir recebem outra mensagem. Mas essa outra mensagem não vem completa. E o capitão do submarino, quer disparar as armas. E disparando as armas nucleares, iria ser a Terceira Guerra Mundial. Iria dar início à Terceira Guerra Mundial. E o primeiro oficial, ou a pessoa que está abaixo dele, imediatamente, não queria. Estava a dizer: olha, vamos tentar ver o que é que a segunda mensagem diz, porque não a recebemos de forma completa. Então é interessante que temos 2 pessoas que depois dividem toda a tripulação em 2 grupos. E com uma mensagem, um grupo quer guerra. Um grupo quer lançar as armas, iniciar a Terceira Guerra Mundial. E outro grupo não quer guerra, quer paz. Quer tentar saber o que é que a mensagem diz. Ou seja, não quer atuar. E parecia o jogo do telefone avariado. Não sei se jogaram isso em criança. Aquele jogo em que alguém começa e dá uma mensagem no ouvido de um, depois esse tem de dar ao outro, e depois vamos ver no final que a mensagem não tem nada a ver, e daí telefone avariado. E parece que foi isso que aconteceu aqui. E parece também esta grande questão para Gálatas: será que Deus estava a jogar este jogo com o seu povo? O jogo do telefone avariado. Porque parece que temos
dois grupos de pessoas que, com uma mensagem, um grupo quer fazer um muro, uma divisão, criar uma guerra, e outro grupo quer eliminar divisões, eliminar muros. E é verdade que um grupo recebe a mensagem. Ou seja, parece que Deus inicia o jogo e dá a mensagem não só a uma pessoa, mas a um grupo de pessoas, aos apóstolos, entre eles Paulo. Só que depois, um grupo fica em Jerusalém, Paulo vai nas suas viagens missionárias. E a questão que se levanta é, será que a mensagem sofreu alterações? E se sim, quem é que tem a mensagem verdadeira? A mensagem que não foi adulterada, adicionada. Nós hoje temos muitos produtos e muitos deles nós procuramos o verdadeiro, ou o natural, ou o sem adição de açúcares, ou sem aditivos, sem pesticidas, sem conservantes. Queremos o mais natural possível. Será que a mensagem foi adulterada? No filme Maré Vermelha está em causa uma guerra. Em Gálatas está em causa uma divisão. Uma divisão entre dois povos, judeus e gentios. Ou de certa forma está em causa a continuação da barreira. Porque temos no Velho Testamento, olhando para o Velho Testamento, não é a intenção de Deus criar essa barreira, mas naturalmente o seu povo criou essa barreira. E quando chegamos ao Novo Testamento, olhando para os Evangelhos, vemos essa barreira, judeus de um lado, gentios do outro. Eles não se dão. Então será que essa barreira vai continuar? Ou será que o Evangelho é algo diferente? Será que o Evangelho é apenas uma renovação do judaísmo, dentro do judaísmo? Ou será que é um movimento global para qualquer pessoa, em qualquer altura, em qualquer cultura? Na semana passada, o Joe estava a falar acerca de... E vimos isso em Gálatas. Paulo queria mostrar que ele não era um subalterno dos apóstolos. Que ele também recebeu a mensagem do próprio Deus. E que a mensagem que ele recebe chegou até ele diretamente por revelação de Deus. Hoje vamos ver quais as implicações de um encontro, de uma reunião que aconteceu, a segunda reunião em Jerusalém. E vamos ver se esse encontro tem todo o potencial para uma divisão ou não. Vamos ver se como resultado vemos liberdade ou escravidão. E vamos ver se chegamos à graça e à comunhão. Então, Gálatas 2... Gálatas 2, e versículos 1 a 10. E começa assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prega entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vamos orar. Sim, Deus, agradecemos-te e estamos muito gratos por aquilo que tu nos dás na pessoa de Jesus. E queremos valorizar não só isso, como também a tua palavra. E através da tua palavra queremos ver Jesus e compreender melhor a mensagem do Evangelho, que é a pessoa de Jesus. Senhor, ajuda-nos a compreender, guia-nos através da tua palavra, esta mensagem que tens para nós esta manhã. E que ela nos possa impactar, que ela nos possa transformar enquanto teus seguidores. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
foi um grande encontro, uma grande reunião. Uma reunião importante. Mas há quem diga que as reuniões não deviam acontecer tantas vezes no trabalho, no local de trabalho. Há quem desvalorize completamente reuniões no local de trabalho. Há quem diga que são contraprodutivas. Aliás, há dois magnatas, dois empreendedores milionários, como por exemplo o Mark Cuban e o Elon Musk. Eles dizem que eles evitam reuniões a todo custo. Um deles diz que só vai a uma reunião se lhe prometerem um cheque. O outro diz, reuniões não, mandem-me e-mail. E-mail é mais eficiente. Reuniões não. Paulo, ele não partilha muito essa opinião e ele vai ter uma reunião. Precisamente por causa do seu ministério e da produtividade do seu ministério. Ele diz aqui, para não ter corrida em vão, eu vou. Mas há três coisas principais que moldam esta segunda visita de Paulo a Jerusalém. É isso que ele começa a dizer, 14 anos depois. Ele volta a Jerusalém. E a primeira coisa é a seguinte, não foi por vontade própria. Ou seja, ele não foi ao gabinete do chefe refilar com o chefe, queixar-se. Ele também não foi chamado ao gabinete para levar um puxão de orelhas. O que é que ele diz? Ele foi por causa de uma revelação. Versículo 2. Subi em obediência a uma revelação de Deus. Ou seja, ele foi em obediência a alguém a quem ele afirma ser servo. Como vimos no início, em Filipenses, ele diz que é o servo. Ele é apóstolo, mas ele também é servo. Em segundo lugar, ele foi com companhia. E esta companhia não é à toa. E já vamos ver a importância destes nomes que ele coloca aqui, principalmente de Tito. Mas ele diz que foi com Barnabé e com Tito. Barnabé vamos ver talvez a importância mais para a próxima semana. Mas há um propósito específico para esta companhia. E em terceiro lugar, Paulo foi para expor o Evangelho. Ele foi falar acerca daquilo que ele tem estado a anunciar. Ele foi mostrar aquilo que ele tem estado, qual a mensagem que ele tem passado acerca de Jesus. A questão é, será que há diferenças fundamentais? Como os falsos mestres afirmam que há. Eles dizem que a mensagem de Paulo está completamente diferente daquilo que é a mensagem dos apóstolos em Jerusalém. Mas porquê a importância desta reunião em Jerusalém? Porquê a importância dela 2000 anos depois para nós? Eu creio que há muita importância. Não teria sido difícil a fé cristã chegar até nós revestida completamente de judaísmo. Não teria sido difícil. E em parte esta reunião é por causa disso. E hoje, se quisesses tornar-te cristão, terias de te tornar judeu. Terias de te tornar judeu. Se esta reunião não tivesse corrido bem, entre aspas, e outras mais importantes também em Atos 15, a igreja hoje em dia seria uma sinagoga. Todo o cristão teria de se circuncidar. Todo. Levanta algumas questões acerca da circuncisão. Mas toda a lei cerimonial teria de ser obedecida. Ou seja, ser cristão não seria algo uniforme em qualquer cultura, em qualquer altura, em qualquer local. Ou seja, seria igual. Não haveria diversidade. Ou seja, quer a igreja fosse na Ásia, na América, em África, o cristão seria igual. A igreja seria igual. Ninguém comeria porco, ninguém comeria coelho, ninguém mataria galinhas, lamento Cidália, ninguém mataria galinhas em casa, a não ser que o Daniel fosse lá dar um sedativo, para ela não sofrer. Ou seja, todas estas restrições judaicas da comida teriam de ser obedecidas para ser cristão. Depois passaríamos para outros aspectos exteriores. Provavelmente a música teria de ser a mesma. Os africanos não poderiam dançar enquanto louvam ao Senhor. Os brasileiros não poderiam adicionar outros ritmos, como bossa nova, enquanto louvam ao Senhor. Seria tudo muito uniforme. Seria mais uma conformação exterior, ser cristão, do que uma transformação interior. Este é o perigo, é isto que está em causa nesta reunião. O Evangelho que Paulo prega não foi condicionado pelos apóstolos, não foi. Foi direta revelação.
Mas será que os apóstolos concordam com este Evangelho? Será que eles assinam por baixo deste Evangelho? É a principal questão levantada no início desta passagem. Será que eles vão concordar? Porque se eles não concordarem, vai haver uma divisão. Vai haver um muro. Vão haver dois povos, duas igrejas. E estes dois povos vão se desprezar um ao outro. Porque um vai entrar por um caminho de escravidão. Porque vai adicionar coisas para fazer para ser salvo. E é um percurso impossível de percorrer. E esse grupo vai desprezar o outro. Porque não se está a tornar judeu. Vai desprezá-lo. O outro grupo vai desconfiar da mensagem de Paulo. Não vai estar confiante na mensagem de Paulo. E vai dizer, porquê que eu tenho de me tornar judeu para ser cristão? Então, se a igreja se divide etnicamente, Paulo correu em vão. É um bocadinho isso que ele está a dizer no início. É isso que está em questão. É uma pequena reunião há muitos anos atrás com implicações profundas e que nos impactam a nós hoje. E Paulo está preocupado. Ele vai, não porque ele está preocupado, mas porque Deus lhe disse para ele ir. De certa forma figurada, há um muro que está prestes a ser construído. E Paulo precisa de ir. E esse muro vai distorcer algo basilar da fé cristã, que é o Evangelho. Então Paulo vai, e há dois resultados possíveis: liberdade ou escravidão. Dois resultados possíveis desta reunião. E vamos ver melhor outra vez os versículos 3 a 5, porque eles falam acerca disso. Ele diz assim: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Esta carta aos Gálatas, e vamos ver vamos ver mais exemplos disso. Paulo está com os nervos à flor da pele, de certa forma. A linguagem que ele usa, porque ele está perturbado. E esta passagem que nós temos hoje, Paulo desvia, ele começa a falar acerca de uma coisa e ele desvia várias vezes. Como nós às vezes estamos a tentar explicar algo a uma criança e começamos e apercebemos que a criança não tem a capacidade de perceber um termo que nós usamos e abrimos um parênteses para explicar esse termo. E depois apercebemos que houve outra coisa que nós adicionámos que a criança também não compreende e abrimos outro parênteses para tentar explicar algo. E é um bocadinho isso que Paulo está aqui a fazer. Mas a questão é, será que o Evangelho é suficiente para trazer um gentio para um relacionamento com Deus e para manter esse gentio em relacionamento com Deus até ao dia de Cristo, até ao dia do julgamento? Será que o Evangelho é capaz de fazer isso? É a grande questão. Ele vai a Jerusalém, havia falsos cristãos, falsos irmãos na fé, pessoas que no seu coração eram fariseus. E essas pessoas estavam por lá, pessoas que adicionavam coisas ao Evangelho e que, versículo 4 é aquilo que Paulo diz: falsos irmãos que se entremeteram, que se infiltraram para espreitar a nossa liberdade e para trazer escravidão, reduzir-nos à escravidão. Porquê? A graça, e estivemos a ver isso na terça, na quinta e na sexta, e é bom termos vários dias a pensar sobre isso. A graça é um favor imerecido. É um favor imerecido, mas pode passar a ser um favor um bocadinho merecido. Se eu fizer algo, eu vou-me circuncidar para ser mais cristão. Vou-me circuncidar. Eu vou passar a obedecer à lei para ser mais cristão. Então eu estou a adicionar coisas. Então já não é um favor imerecido. É um favor um bocadinho merecido porque eu mereço, eu fiz coisas. Então deixa de ser graça. Deixa de ser graça. Na graça nós estamos em Cristo. Mas se estamos em Cristo e adicionamos coisas, temos em Cristo e acompanhamentos. E vamos adicionando acompanhamentos e acabamos por ficar sozinhos. E ficamos sozinhos, ficamos escravos. Porquê?
Porque vamos nos estar a relacionar com Deus através da sua lei. Através das nossas obras. Daquilo que somos ou não somos capazes de fazer. E por isso Paulo, ele diz, o que está em questão é a verdade do Evangelho. E nós gostamos da verdade, a maior parte das vezes. Porque outras vezes a mentira é apelativa. A ilusão é atrativa. A ilusão de que nós, no fundo, até somos pessoas boas, capazes de nos salvar a nós próprios. É atrativo. A mensagem do Evangelho de Paulo destrói completamente esta base. Diz que somos pecadores. É quem nós somos, quem Deus é. Deus é santo. Ele é santo, mas é também santo e justo, mas é também amoroso. Ele entrega o seu próprio Filho por nós, no nosso lugar, para nos salvar. E esta é uma verdade humilhante. E esta verdade humilhante leva a uma salvação redentora. E se deixa de ser humilhante, deixa de ser redentora. Se deixa de ser humilhante porque, afinal de contas, nós merecemos, ou nós fizemos algo, se deixa de ser humilhante, deixa de ser redentora. E já não salva. Mas Paulo trouxe uma mensagem. Mas ele trouxe mais do que uma mensagem. Ele é como aquele cozinheiro que quando está a cozinhar, a apresentar um prato, de repente chega a um ponto que diz, abre o fogão e diz, tenho aqui um que eu já fiz antes. E Paulo não só traz a mensagem, como também diz, tenho aqui Tito. E aqui está um exemplo específico do que está em questão, da mensagem do Evangelho. Será que esta mensagem, caros apóstolos, diz Paulo, esta é a mensagem do Evangelho? Este é a implicação da mensagem do Evangelho. O Evangelho é capaz de colocar Tito num relacionamento com Deus. É capaz de manter Tito num relacionamento com Deus e levá-lo até ao dia de Cristo, até ao dia do juízo. Ora, aqui está o melhor exemplo. A reação dos apóstolos a Tito é positiva. É positiva. Ou seja, Paulo diz, ele não foi obrigado a circuncidar-se. Versículo 3. Ele não foi constrangido a circuncidar-se. Então Tito era um cristão grego ou gentio. Ele era o exemplo. E ele não foi. E ele foi aceito por Pedro, Tiago, João, os outros apóstolos, sem condições, sem restrições. Ele foi considerado um cristão. Não precisou de se tornar judeu. Não precisou. Será o Evangelho capaz de trazer gentios para um relacionamento com Deus? Paulo diz sim. Os apóstolos dizem sim. E Tito diz yes. E nós podemos também dizer yes. Porque é suficiente. É capaz, não é preciso mais nada. É bem melhor do que estarmos a tentar adicionar coisas. Eu estava a pensar, antigamente, é mau quando começamos a dizer muitas vezes antigamente ou no nosso tempo, mas antes de telemóveis e de podermos ir ver os horários aos telemóveis, apanhar autocarro era um desafio. Eu espreitava pela minha janela a ver se as pessoas estavam na paragem ou não, porque se não tivessem, o autocarro já tinha passado. E às vezes íamos e não sabíamos, queríamos ir para um sítio, mas não sabíamos se o autocarro lá passava. E entrávamos e perguntávamos ao motorista. E havia 3 respostas. Não passa lá. Vou até certo sítio, mas tenho de ir o resto do caminho a pé. Ou deixo-o à porta. Eu já tive estas 3 respostas. Claro que a melhor é deixo-o à porta. A questão do Evangelho é se ele é capaz de nos levar o caminho todo. E os judeus, aquilo que eles estavam a dizer é o Evangelho leva-nos lá perto, mas temos de ir o resto a pé. E Paulo está a dizer, não, o Evangelho leva-nos à porta. Ninguém vai a pé. O Evangelho leva-nos à porta. Liberdade ou escravidão? Liberdade. Liberdade. E versículos 6 a 10 vamos ver graça e comunhão. Versículo 6 diz, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim
e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. É aquele momento em que te vais matricular, ou tratar do cartão de residência, ou tentar casar pelo civil, tendo várias nacionalidades, ou que vais tentar tratar de um subsídio de maternidade, paternidade, da reforma, e chegas lá e a grande questão é: será que eu tenho tudo? Será que eu tenho tudo? E a funcionária, muitas vezes a resposta é: não, precisa trazer mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. Precisa de cá voltar, e nós estamos a pensar em todo o trabalho que isso vai dar. Onde é que eu vou buscar isto, onde é que eu vou buscar aquilo? E tenho que cá voltar outra vez, tirar senhas, estar à espera, perder o tempo. Até que um dia, até que uma altura, chega a resposta: está tudo. Não é preciso mais nada. E estas palavras, versículo 6, que Paulo diz: nada me acrescentaram, no final do versículo 6, são aquele momento, são este momento, em que está tudo entregue. Não é preciso fazer mais nada, nada me acrescentaram. Aquele momento neste filme do Maré Vermelha, em que quase no final temos capitão e primeiro oficial. O primeiro oficial tomou conta do submarino e estava a tentar evitar o lançamento das armas. Depois o capitão volta a ter o controle do submarino, pede-lhe a chave para ativar as armas nucleares. E nesta batalha, nestes dois grupos envolvidos, face a face, no clímax, e estão quase a ser lançadas as armas, vem a mensagem completa. E a mensagem era: não façam nada. Não disparem. É este clímax que temos aqui nesta passagem. Nada a acrescentar. Ou seja, guerra evitada, muro não construído, divisão não alcançada. O povo vai ficar unido. Toda esta tensão. Ele diz: em nada me acrescentaram. Boas notícias para os cristãos na Galácia, boas notícias para Tito e boas notícias também para nós, para cada um de nós. E se calhar corríamos o risco de pensar, quando Paulo diz: não me acrescentaram nada, isto podia ser dito com amargura, com sentimento de orgulho. A minha mensagem passou no teste, não me acrescentaram nada. Mas não é nada disso que nós vemos. Porquê? Versículo 7, o que é que Paulo diz? O evangelho que me foi confiado, a mim, a Pedro e a outros. Ou seja, o evangelho não é de Paulo, não é de Pedro, mas é algo que foi confiado, que foi entregue. Ou seja, Paulo não está a dizer isso com esse sentimento de amargura ou de algo que é apenas seu. Apenas seu. E vemos que é tudo por causa da graça. E reparem, há aqui uma distinção que ele faz. Olha, eu fui para os gentios e a chamada de Pedro foi para os judeus. E ao abrirmos o livro de Atos, é isso que nós vemos, essa divisão. Começa com Pedro. Pedro é quase uma das figuras principais, até ao capítulo 12. E depois passamos, o resto do livro é Paulo, a fazer as suas viagens. Ou seja, em Jerusalém e arredores, Pedro. Fora de Jerusalém e mais além, finito e mais além, vemos que é Paulo. Ou seja, aqui é um povo a fazer várias coisas. Porquê? Porque Deus é gracioso, é pela sua graça. É difícil ter proximidade de pessoas fora da graça. É difícil ter proximidade de pessoas quando nos achamos superiores a elas ou quando nos achamos inferiores a elas. Porque ou nos achamos que não somos bons o suficientes para estar com determinada pessoa, ou achamos que somos bons demais para perder o nosso tempo com determinada pessoa. E porquê? Por isso, temos a graça. A graça coloca-nos a todos no mesmo patamar. No mesmo patamar. Versículo 9. Ou seja, Pedro e Paulo não foram escolhidos porque eram os pilares, já eram as figuras de autoridade. Não, foi-lhes confiado algo por causa da graça que lhes foi concedida. A graça de Deus é a mesa da cozinha, não é a mesa da sala. A mesa da sala, a Júlia está a olhar para mim tipo, what?
A mesa da sala é aquele espaço onde trazemos pessoas, mas pronto, não há assim muita intimidade, porque a sala é aquele sítio que supostamente está arrumado, não há coisas sujas, é para a sala, eu sei, é para a sala que levamos as pessoas, mas a mesa da cozinha, aí é o espaço da família. A mesa da cozinha é para onde nós levamos a família. É onde há mais intimidade. Porquê? É onde há coisas sujas e as pessoas vão ver. Há um lixo, o caixote de lixo está a abarrotar. Dá para ver. Roupa suja. Dá para ver. Há intimidade, há comunhão. O Evangelho faz isto. O Evangelho não nos leva para a mesa da sala, leva-nos para a mesa da cozinha. Coloca-nos a todos na mesa da cozinha para partilharmos as nossas vidas dessa maneira, com esta comunhão. Graças a Deus convida-nos para este local, para irmos todos para lá. O Tim Keller, ele fala acerca... ele dá um exemplo que eu vou contextualizar. Ele diz assim: um cristão português tem mais em comum com um cristão camponês da Mongólia do que com um não cristão português que mora na mesma rua, que conduz o mesmo tipo de carro, que tem os filhos na mesma escola. Ele diz: um cristão português tem mais em comum com um cristão da Mongólia do que com um não cristão que mora na sua rua, que conduz o mesmo tipo de carro, que tem os filhos na mesma escola. Porquê? Por causa da graça que há em Jesus, que nos coloca nesta família, nesta igreja. O Evangelho quebra muros, ele concede liberdade e ele coloca-nos em comunhão uns com os outros. Daí Paulo dizer: eles estenderam a destra da comunhão, a mão direita, eles deixaram-me entrar, eu faço parte da família, eu estou dentro. Nós temos um potencial divisório. O nosso potencial é para construir muros à volta, à nossa volta, à volta do nosso grupo. E o muro que estava prestes a ser construído seria trágico. Trágico para nós hoje em dia também. Porque o Evangelho já não seria para qualquer pessoa, em qualquer local, em qualquer cultura. Mas será que nós hoje temos tradições ou hábitos que queremos adicionar à mensagem do Evangelho? Será que queremos adicionar coisas a Jesus mais ausência de problemas, Jesus mais vida feliz? Ou seja, para seres cristão tens de ter Jesus e tens de ter uma vida sem problemas, sem sofrimento. Ou será que queremos adicionar Jesus mais teologia conservadora? Tens de ter Jesus e tens de ter uma teologia conservadora. O que é que isso quer dizer? Ou Jesus mais teologia liberal. Para seres cristão tens de ter Jesus e tens de ter uma teologia liberal. Outras coisas que possamos adicionar. Não é para adicionar. A ausência de problemas não salva. A teologia conservadora não salva. A teologia liberal não salva. Só Jesus é que salva. Tudo o resto é uma redução à escravidão. Por isso fiquemos na graça. Porque é pela graça que somos salvos. É pela graça que somos chamados a partilhar esta mensagem, que não é uma mensagem para te tornares judeu, ou para te tornares português, ou conimbricense, ou eirense, ou seja o que for. É uma mensagem para seguires Jesus. E dá para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer sociedade. Ficamos na graça porque nada foi acrescentado. Tudo pago está. Vamos orar. Ó Deus e Pai, agradecemos-te por esta verdade, que tudo pago está, tudo pago foi. Agradecemos-te porque não precisamos de fazer para merecer. Jesus fez tudo o que era suficiente, Ele merece toda a honra e toda a glória. Agradecemos-te por Jesus. Senhor, ajuda-nos a compreender a importância da mensagem do Evangelho e como aplicá-la às nossas vidas pessoalmente e enquanto igreja. Enquanto igreja, a proclamar a mensagem e tentar despi-la de tradições, de preconceitos, ao mesmo tempo tentar contextualizá-la para cada pessoa e para que ela seja relevante, e é relevante para cada pessoa, e por isso nós te agradecemos. Agradecemos-te e oramos em nome de Jesus. Amém.